Nós estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, para todo o estado de Pernambuco, 15 horas e 49 minutos. Quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando a gente aqui no Grande Recife, principalmente aí na Dantas Barreto. Muito obrigado, pessoal do aplicativo, pessoal que acompanha pelo site radioevangélicafm.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. A você também, motorista de caminhão, aos taxistas, uma boa tarde. E que Deus continue abençoando vocês. Está conosco essas celebridades, Carlos Germano, esse homem de televisão e de rádio, né, desde a época da Manchete e tantas outras emissoras de rádio. Eu não tinha nascido ainda, pastor. Você não tinha nem nascido ainda, tá vendo, Germano? O que é que dá quando a gente começa a falar o currículo. Está também Sacha Santos, também a jornalista e psicóloga doutora Alexandra Saraiva, Luciano, né, aqui com a gente, e o André. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma reflexão, mas ainda quero fazer ainda mais uma pergunta a essa revista, que já está aqui no estado de Pernambuco, no Nordeste, e com certeza vai abranger vários estados do Nordeste, porque o Nordeste é rico em cultura, rico na culinária, rico na arte, e nós temos aí pessoas nesse século fazendo a diferença. Isso é importante. E eu fico tão feliz de saber que Pernambuco tem sido esse divisor de água. Eu fico feliz porque a gente, apesar de ter passado uma boa parte no Rio de Janeiro também, conhecer outros estados, conhecer o Brasil, né? Foram 22 países que nós ministramos, mas o Pernambuco tem um ar diferente. E por ser um povo aguerrido e por ser um povo que gosta de entendimento, gosta da cultura, e cresceu muito esse campo. Eu acredito que a música também vai estar inserida nisso, né? Porque são vários segmentos da área da música, né? Um dos nossos primeiros entrevistados foi o rei do gado da madrugada, Almir Roche. Querido, beijo, amigo. Um rapaz talentoso, né? Talentoso. Ali a história da música do Galo da Madrugada, quando Almir entra cantando. Eu não estou falando dos outros cantores, né? Mas Almir é a cara do Galo. Que maravilha, né? Inclusive, ele fala, tem uma entrevista em vídeo com ele na revista. Quem não assistiu, por favor, entre lá, www.revistaprimesite.com.br. Se você quiser ler direto a revista, você acrescenta o /revista, mas lá dentro você consegue clicar lá no menu e colocar revista e ver a revista virtual toda, como se fosse uma revista folheando. E o Almir falou conosco na revista sobre a homenagem ao Desse Galo na Madrugada ao Reginaldo Rossi, que o Almir, inclusive, já se vestiu do Reginaldo Rossi, né? Já tinha feito a ideia antes do Rômulo, que também está na revista, o diretor do Galo, que fizemos a entrevista com ele também, está na revista. Então a música está presente, sim. O pastor Gerson, ele adivinha as coisas, parece que ele adivinha as coisas. Ele falou assim, de mostrar Pernambuco para o mundo, né? Você falou falar da cultura e tal. Me fez lembrar uma das coisas que a gente fazia na época da TV Jornal, que era um programa chamado Nossa Terra, Nossa Gente, em que a gente saía mostrando as cidades do interior de Pernambuco, não só pelo nome, entendeu? Mas o que tinha. O que Papá tem, por exemplo? Exatamente. Que Papá tem aquelas cachoeiras que a gente não vê, que Papá tem uma rapadura maravilhosa, né? Cada cidade tem seu A Alessandra falou peculiar. maravilhosa, que ela já provou. Viu? E cada cidade tem seu peculiar, né? E eu digo porque o Nordeste ele é rico, né? Eu, como a época que eu fui palhaço, eu fiz show em todo esse Nordeste todo, para cima e para baixo, e vi a riqueza que é e que precisa ser explorada ainda. É uma mina que ainda precisa de pessoas que possam ter uma visão diferenciada, porque a questão, às vezes, o Nordeste já foi muito explorado pelo Sul, por outras regiões, mas assim, de uma forma sempre ficando por último. E se observarmos, temos tesouros ainda, viu? Tem coisas assim, pedras preciosas, não só na cultura, na arte, na culinária, mas também esses talentos que estão. Uma pergunta que eu queria fazer, que a gente, antes de entrar na reflexão, que uma hora voa, nosso tempo é corrido. As pessoas que vão ler essa revista, que vão seguir ela pela internet online, a revista ela vai estar assim com matérias atualizadas toda hora, todo instante, ou ela é semanal, ou ela é mensal? Eu preciso ter essa informação para que o meu público possa entender quando começar a acompanhar. Ela é bimensal. Bimensal. Assim, se você olhar para a capa, ela é bimensal, mas é uma revista diária.
A hora que tiver algo interessante, ela pode ser alterada, entendeu? Ela é uma revista digital. Uhum. É claro que nós temos ela em PDF, que as pessoas vão ter acesso a isso. Olha aí. E ela tem aqui, ó, na Tem nossa um Instagram, rede social, uma rede social, a gente tem sempre as informações Prime lá. News, né, com Toda hora. informações da Prime News atualizadas, né, toda semana. Então a gente tem a Prime Foco, onde a gente entra com o plano social, a gente entra com o Sabor Prime, a gente tem dicas de saúde, dicas de investimento, de várias dicas dentro das redes sociais. Então a rede social é aquele imediato. Né? E a revista é aquela notícia que não deixa de ser quente, mas são os destaques, né, daqueles 2 meses. Na parte subsequente entra na revista. Praticamente E a Prime Mulher, né? E a Prime Mulher. Praticamente o que nós temos nossos colaboradores em que coloca os textos ali é um texto atemporal. Uhum. Não estou falando de notícia, estou falando de uma posição, como ela vai falar de mulher. Qual é o assunto que ela vai falar? Aquele assunto da mulher só para aquele mês? Não é. Posso dar um spoiler, Lê? Pode. A Lê trouxe uma matéria que eu tive, o Germano não leu ainda, Não. mas eu tive a oportunidade de ler. A matéria da lei, ela fala sobre obesidade. Uhum. Então, simplesmente fantástico, porque é algo, uma dor em comum para todas as mulheres, né? Então, ela fala sobre a obesidade feminina, né? E sobre a preocupação da obesidade e os riscos que isso traz. Por exemplo, a pessoa que acha que é obesa e não é, e qual o malefício que isso pode trazer para aquelas pessoas, a anorexia e dentre tantas outras coisas. Então eu achei simplesmente fantástico, dar os parabéns a ela aqui que está aqui presente, né, que veio correndo inclusive de Gravatá hoje de outro compromisso, e falar uma coisa interessante. A revista, a questão cultural, se o senhor me permite falar, eu sei que o tempo é corrido, mas a questão cultural da revista ela é muito forte, padre. O pastor, perdão, pastor. E a questão cultural ela é muito forte. Porque agora mesmo nós acabamos de vir da Caixa Cultural lá com o Lulinha, os maiores produtores musicais do Brasil, inclusive Lulinha, um abraço para você, tá? E amanhã, por exemplo, vai ter a cantata de Natal aqui em Pernambuco, oferecida pela Caixa. E a revista vai estar lá na A revista cobertura. vai estar lá, o senhor está convidado. E lá, pastor, a questão cultural com coral num prédio, com crianças, isso é lindíssimo. Lindo. Então, vamos imaginar que Perfeito. Pernambuco tem isso. E foi em outros estados, não tem. Foi em outras cidades, não tem. Então aqui a gente tem isso. Então a gente consegue ver isso aqui e consegue ver isso lá no sul do país. Então a gente tem Pernambuco tem sobretudo no Nordeste, tem uma força muito grande cultural e é isso que a gente quer mostrar. Olha, são 15 horas e 57 minutos, né? O nosso tempo está correndo, a gente já está quase finalizando, mas a gente vai precisar aqui das últimas considerações finais dos dois, para a gente poder... A gente estamos orando a Deus para Deus dar mais 1 hora, né? Porque Vai dar que eu quero voltar. Você vê que eu cortei aqui muita coisa que ainda era para ser feita nessa edição para poder dar espaço, para dar voz a vocês aqui no H2O, não só para o nosso público evangélico, mas como um público gigante que essa emissora tem, que é a primeira evangélica do Brasil, e estamos aí em vários lugares, em vários segmentos. É uma emissora respeitada aqui no estado. Foi o que eu falei, pastor, logo quando eu entrei, eu falei para você e para André, que é um motivo de orgulho, eu como radialista há mais quase 40 anos, ver a rádio evangélica em primeiro lugar. Exatamente. E eu não estou falando, em primeiro lugar no Ibope. É Não é isso. primeiro lugar entre as rádios evangélicas, em primeiro lugar no Ibope. Não é isso? No segmento evangélico, ela não é a primeira, não. A primeira acho que é Nome de Paz. É. Ah, é? Ela está entre Mas as está entre Mas os ela três, tá né? entre as Entre três. os três, É. as três As primeiros últimas lugares. considerações, rápido, como Não, você antes vai chegar no fast food, pegar o sanduíche e sair correndo. Vai lá, Vai Gilmar. ser bem rápido. Ah. Na verdade, não vou pedir pela revista, não. Ele fala na revista no final. Minha esposa faz aniversário segunda-feira. Eu queria que o pastor Oh, abençoasse ela. Com certeza. Qual é o nome da sua esposa? Cláudia Donata. Cláudia, que Deus abençoe sua vida, né? Muitos anos de saúde, felicidade. E receba um abraço aqui do pastor Gerson e de todo esse público que faz a Rádio Evangélica 100,7. Rápido. Convidar todos para estar conosco com a Revista Prime agora, amanhã, às 18 horas, lá na cantata de Natal. Mandar um beijo forte e caloroso, que fiquem com Deus todos os ouvintes da rádio. Pastor, chama a gente de novo, tem muita coisa pra gente falar aqui. Um beijo, Alessandra, também. Tá certo. Nós vamos para um momento de oração, porque já estouramos o nosso tempo. Mas no próximo sábado a gente
traz uma palavra de fé e esperança. Mas a gente não podia deixar de encerrar essa edição agradecendo. Vamos lá, junto? Pai, eu coloco agora em tuas mãos cada lar, cada família. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, meu Deus, nesta emissora, falando do teu nome, das coisas boas que vêm para esse estado, porque, querendo ou não, faz parte da nossa história. É importante estarmos atentos a tudo que está acontecendo, porque tudo isso contribui para o crescimento de famílias, entendimento, sabedoria, arte, cultura, tudo isso faz parte da história. A história não pode ser desperdiçada, pelo contrário, ela tem que ser lida e falada a toda hora e todo instante, porque o ser humano precisa de memória. O ser humano precisa saber que a sua trajetória neste mundo não é em vão, tem um propósito. Que Deus abençoe esta emissora, que Deus abençoe essa revista, os nossos convidados e a você, pacientemente, que nos escuta todas as tardes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita saúde. Parabéns para a esposa de Germano, que Deus o abençoe poderosamente a sua família. Fica na paz e no próximo sábado, a gente já estourou o tempo, a gente volta com H2O. Um abraço, obrigado por tudo. Apresentação, Pastor Gerson. Estourei meu tempo.